Olá pessoal, eu sou o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar para vocês sobre a obra de Levitsky e Ziblatt, Como as Democracias Morrem, que foi publicado pela editora Azahar em 2018. Basicamente, os autores da obra vão se concentrar na política norte-americana, né? Mais especificamente sobre a eleição de Donald Trump à Casa Branca. Os autores partem da ideia inicial de que é possível um governo eleito por voto e por representação política ser capaz de solapar as regras do sistema democrático e modificar o sistema então colocado, né? Essa é a pergunta inicial de Ziblatt e Levitsky. Para isso, eles trazem uma série de períodos históricos, né? Eles elencam Mussolini, né? Buscam o próprio Adolf Hitler e Hugo Chávez mais recentemente, como exemplo de líderes que foram eleitos por votos diretos e mudaram o sistema político em si, né? Transformando naquilo tudo que nós já conhecemos, né? Nesse contexto, né, Levitsky e Ziblatt são audaciosos no sentido de apontarem que existem 4 elementos que podem identificar um líder político autoritário, né? Então, a primeira regra que eles colocam: rejeitam em palavras ou ações as regras do jogo democrático, negam a legitimidade de oponentes, toleram e encorajam a violência, né? E dão indicações de disposição para restringir liberdades civis de oponentes, inclusive a mídia. Então, essas são características que os autores colocam, né, como identificadores de um líder político autoritário. Né? Outro ponto colocado pela obra é que, né, os autores responsabilizam os partidos políticos ao acenarem a políticos autoritários. Ou seja, os partidos políticos têm conhecimento de que essas regras aí colocadas anteriormente são factíveis a um determinado candidato, mas mesmo assim acenam para eles no sentido de abrirem espaço, tá, para as suas eleições. Tá? Ou seja, os partidos políticos como responsáveis, né, por selecionar esses políticos de vocação autoritária, né? Então, essa é uma das linhas de trabalho da obra, né? Da obra de Como as Democracias Morrem. Né? Outro ponto colocado tem a ver com a sociedade americana, né? Ou seja, o que faz com que mais políticos autoritários não surgem na política norte-americana é a questão das regras políticas para indicação de um determinado candidato, né? Então eles falam que essas regras de filtragem servem como cláusula de barreira para políticos autoritários. Então, dentro da política norte-americana, né, quando se estabelece a organização né, da votação para presidente da República, as prévias que antecedem a eleição são capazes de filtrar esses candidatos. Mas que nos últimos tempos, essas regras políticas que são colocadas pelas prévias estão sofrendo um processo de afrouxamento. E é nesse contexto que vai surgir Donald Trump como um elemento fundamental aí, de construção, abrindo espaço, né, que os autores falam, abrindo caminho político para celebridades. Mas para isso eles retomam a questão da mídia e da sua influência. Nesse contexto, eles se assemelham à obra anteriormente aqui discutida, né? A obra de Manuel Castells, na medida em que a mídia é capaz, as novas mídias, redes sociais, são capazes de pavimentar esse caminho e construir uma determinada candidatura política, né? E, de antemão,
os autores fazem uma crítica severa ao Partido Republicano, na medida em que o Partido Republicano, né, tinha essa diretriz de que o Trump era um líder político autoritário, né, mas mesmo assim abriu caminho para ele, né? Então, na verdade, o Partido Republicano vai ser conivente com as eleições, com a chegada de Donald Trump ao poder. Então você tem vários elementos aí colocados pela obra, né? Primeiro momento, você tem os partidos políticos, você tem a mídia, né? E você tem também, né, uma neutralidade do Partido Republicano quanto à eleição de Trump. Então, quando o Partido Republicano deveria se pronunciar, ele não se pronunciou em benefício da chegada ao poder. Outro ponto aqui colocado, né, diz respeito à função, né, fazem alguns pontos que são necessários. O principal deles diz, né, que o Poder Executivo atua no sentido de influenciar o Poder Judiciário. Para isso, ele coloca membros, né, de sua proximidade no Poder Judiciário, fazendo com que estabeleça uma relação de vantagem nas suas determinações políticas. Um ponto importante da obra, né, diz, né, a degradação das regras não escritas da política, né? Ou seja, os autores colocam que existia na sociedade americana uma reserva política, né, pautada na ética. Os autores vêm dizer que essa reserva política vem sendo quebrada, né? E o afrouxamento das regras das convenções que antecedem as eleições para presidente da República tem a ver com esse afrouxamento, né? Então a sociedade americana, segundo os autores, né, perdeu, entre aspas, né, uma relação mais ética com a política, né? Então, essa em tese, então, é a obra, né? A obra de Ziblatt e Levitsky, né? Então, assim, alguns pontos aqui a serem tirados. Primeiro, a responsabilidade dos partidos políticos, principalmente do Partido Republicano, né? O afrouxamento das regras, das prévias que antecedem a eleição para presidente da República, e ao mesmo tempo, né, né, a perda da ética da reserva política aí colocada, né? Pessoal, essa é a obra de Ziblatt e Levitsky. Espero que vocês curtam aí, deem um like. Um abraço do Alexandre. Fiquem em paz.